Eu voltei e aceitei a gravação. Perfeito, voltando. A gente só não tem vídeo ainda, Almir. Vou abrir meu vídeo, porque já que vocês fazem questão da minha beleza natural e leonina, aqui está. Ai. Ó, então vamos... Assim, gente, já são 6h01, tá? A gente iniciou essa reunião às 16h17. Se a gente conseguisse resolver em 15 minutos, é o ideal, porque daí a gente já finaliza as 2 horas de sessão, né, que é prevista. Passando dos 17, eu consulto os conselheiros, se a gente permanece um pouco mais, a gente encerra, e eu já gostaria que vocês pensassem numa data para a próxima ordinária, que deverá ser às 18 horas. Ok? Clarissa, chegue mais perto. Clarissa! 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 Vamos lá, então. Do vídeo, porque ela está machucada. Olha só, então, as demandas aí, que eu estava comentando, presente na reunião em que vocês falaram sobre procurar um outro prédio para um outro museu. E eu não sei o que foi falado do Ecomuseu. Mas, assim, eu já estou com abaixo-assinado com 90 assinaturas, tá? E eu quero confirmar. Então, esse abaixo-assinado... Deixa eu só te responder para você já concluir. Em relação a isso, a gente pode providenciar a ata para você ler como foi a reunião nesse dia. Aí você fica a par, pode ser? Pode. Beleza. Bom, então, eu não li, mas assim, eu só queria entender se vocês fizeram um questionamento do Ecomuseu, por que o Ecomuseu não entrou como prioridade, e sendo que ele é um museu público e municipal, né? E eu vou ler o documento, mas assim, eu já estou com 90 assinaturas sobre aquele abaixo-assinado que eu enviei o texto original para vocês, inclusive a Valnice estava presente e me ajudou com as informações, e nós assinamos o texto e fomos atrás das pessoas que concordam, e a gente já tem esse número, que já é um número expressivo. Então, eu acho que através do conselho, né, eu já falei com os vereadores, com vários vereadores, e eles falaram que tem que protocolar lá na Câmara para entrar na pauta e todo mundo ficar sabendo, e eles vão ler naquela sessão de segunda-feira. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso também junto com o Conselho. Tá, vou sugerir, então, o que você está... O que é o caminho? Fazer um documento, ou não? Encaminhar só para o abaixo-assinado? O texto eu já encaminhei para vocês, a gente já participou da reunião com vocês, já explicamos tudo, agora a gente já tem 90 assinaturas. Isso, então, aí você consegue... Eu gostaria de saber se a gente pode fazer documento para eles terem certeza. E aí o conselho e mais a população civil, né, tem algumas pessoas da sociedade civil e outras do setor público, já estão lá com a sua assinatura pedindo uma investigação criteriosa sobre por que foi feito isso, quem fez isso, e que pague do próprio bolso por tudo o que vai ter que ser restaurado, porque a população não votou a favor da destruição do Ecomuseu, a população não votou para entregar aquele prédio para Aratu, e a população quer tudo de volta. E nós votamos democraticamente no prefeito atual, e o prefeito tem que representar a população que votou nele, e não representar Aratu. Sim, então vou pedir para você sugerir a redação desse documento e mandar para o nosso e-mail, e aí também que você digitalize esse documento seu que já está com as assinaturas e manda para o nosso e-mail, que daí o que nós vamos fazer? Elaborar esse ofício e encartar junto com ele o abaixo-assinado que você já tem com as assinaturas. E aí eu acho que a gente tem essa força. No entanto, eu já até saliento, assim, que como você disse no seu texto, não é a gente que vai dizer qual é a condenação de quem. É quem nós vamos levantar, né, questionamentos, e aí julgar é um outro papel, que não é o nosso, né? Sim, eu acho que a gente tem que fazer isso na Câmara dos Vereadores, um papel no Ministério Público
e um outro papel para o prefeito, ou para o procurador, que é representante dele, que é o doutor Tiago. Por isso que eu até queria ter falado isso na presença dele. Sim, ele falou até que te conhece, que vocês conversaram, que você foi na sessão dele, né? Já fui na sala dele, logo após o que aconteceu lá. Aham, não, E ele falou que já conhece o contexto. Aí, então, eu vou sugerir, tudo, você está anotando essa demanda? que demanda? Isso tudo que eu te Eu falei? eu preciso, assim, que você mande para o nosso e-mail do conselho essa sugestão de texto do ofício que a gente vai fazer. E Tá aí a gente vai bom, fazer porque esse o do ofício. Ecomuseu já está pronto. Já está pronto e Oi? assinado. Eu faço mais Oi? esse texto, então. O texto sobre a questão do conselho estar ciente de tudo que está acontecendo, já ter recebido o texto e ter votado a favor de que isso vá para frente, que o MP investigue, que os vereadores votem contra a população que votou nele, e não a favor da Aratu. Isso, você faz Porque esse quem texto pra elegeu gente? ele, quem paga os impostos e quem paga as contas públicas desse município aqui é o povo, e é a maioria que tem que decidir. Tá bem. Você consegue fazer esse texto, então, e mandar pra gente? Porque, assim, aí a gente Sim, vai... consigo. Tá. Perfeito. Clarissa, Esse é um texto. O outro que eu falei sobre a questão desse documento aí que o Thomas falou que vai redigir, que eu acho que a gente tem que perfeito. colocar sobre essa questão dos aluguéis, então, porque em todo local só falam que não há verba, e depois há verba para isso, e o nosso Ecomuseu vem na frente, porque ele é municipal. Sim. Deixa eu só complementar. Na verdade, não houve uma pauta nem da secretaria solicitando ajuda do conselho, etc. e tal. A gente estava em reunião falando de outros N assuntos, e aí o William, em reunião, trouxe essa demanda. E aí, em conversa com os conselheiros, tal, aí ele pediu esse help. Então, assim, por isso que não foi falado de ecomuseu, porque não foi falado de museu nenhum, na verdade. A pauta nem era o museu. Foi uma conversa, e aí ele solicitou, aí na época, nessa reunião, a Samanta, a Fabi manifestaram interesse, ele falou das exigências lá do Condefa e tal, então ficou bem subjetivo, assim, foi uma conversa aleatória. Agora nós já estamos com outras visões, né? Você vê, já trouxe a demanda do Dr. Tiago, mais o ponto de vista do setorial de patrimônio e memória, na pessoa do Thomas, a própria audiência pública, as questões do Ecomuseu. Então, assim, agora tudo mudou, né? Daquela fala lá atrás. Inclusive, Clarissa, junto com esse ofício que a gente vai fazer com a sugestão de texto que você pode mandar, vamos encartar um seu abaixo-assinado e podemos encartar também aquela nota que saiu no jornal, não sei se todo mundo leu, mas é uma nota bem grande falando sobre essa audiência pública em relação a esse mesmo assunto. Então, assim, são tudo elementos, né, que trazem fatos, né? Então, assim, vou pedir esse reforço seu, do Thomas, né, que está nesse setorial. O Paulo também, que por ser patrimônio e memória, se quiser contribuir dessa maneira, não sei se... E aí a gente traz de novo para a reunião para fechar esse texto. Esse texto como o Thomas fez da outra vez, quando o Thomas Almir, solicitou eu para que a posso gente ajudar, mas eu levantasse. sou do setorial de cultura tradicional. Ai, tudo bem, Paulo, eu já estou tão... Gente, eu vou falando que eu já estou tão louca, eu já estou até misturando os nomes, mas tudo bem. Quando Olha o só, Thomas outra pediu... coisa que eu quero Peraí, fazer... Clarissa, deixa eu... do inventário, dos museus, etc. e tal, foi dessa mesma forma. O Thomas sugeriu para a gente o texto, a gente fez, eu falei assim, Thomas, vamos levar para os conselheiros, que daí todo mundo vota a favor de assinar isso, porque eu, enquanto presidente, eu não posso dar a minha assinatura se os meus conselheiros, de repente, votarem contra. Unanimidade, eu não vou ver problema nisso, mas a gente precisa passar por esse trâmite, tá? Por isso que eu estou te falando todo esse contexto. Sigamos. Vai, amiga. Ela ia falar alguma coisa. Bom, então, a questão urgente do Ecomuseu, então, que eu já tenho 90 assinaturas e vou tentar conseguir mais, vou fazer o texto, então. A questão daquela audiência pública vergonhosa, que na realidade já tinha acontecido em 2015, né, que nós fizemos a votação e depois, no dia 24, aconteceu toda aquela patifaria, ou seja, muda governo, muda prefeito, muda
algumas coisas, mas a política não muda, entendeu? O jeito de tratar o povo, que nem idiota, imbecil, não muda, entendeu? Então, a gente não pode se calar perante isso. E eu acho que a gente deveria, não sei se a gente faz uma outra nota ou a junta anexa nessa, falando sobre isso, anexa a essa, né? Falando sobre isso e falando que a gente não aprova a construção daquela casa de máquinas pavorosa, de péssimo gosto, encostado lá nas bases daquele prédio centenário, entendeu? E aquele, não sei nem quem foi, porque não tinha nem nome lá, que eu queria saber se foi engenheiro, se foi arquiteto, quem foi que fez aquele projeto lá, porque o cara que foi falar disse que ele era só representante da Aratu, não sei se era administradora da área de comunicação, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso urgente e temos que colocar lá com os vereadores também, porque se a população não quer aquilo lá e os vereadores foram eleitos para representar a população, eles têm que nos representar. E outra coisa, a gente já foi na audiência, a gente participa do conselho, a gente faz abaixo-assinado e nada resolve. Então, a gente tem que começar a votar aqui, sim, de chamar a população para ir para as ruas, para ir para frente da Câmara, para ocupar a Câmara e para a gente se fazer presente. Porque a democracia não foi conquistada com papelzinho, ela foi conquistada com gente sendo torturada, assassinada. E se a gente quer a democracia, e se a gente realmente quer se fazer presente, se papelzinho, reunião não está resolvendo, a gente tem que ir para a rua e a gente tem que se colocar. Porque Sim, hoje a gente Clarissa, não consegue nada. vou pedir, então, assim, vamos ficar combinados da seguinte forma: você vai dar um auxílio para a gente na questão de elaborar esses documentos, para dar uma força para a gente, e a gente vai tocar essas coisas para frente, tá? Depois o Almir vai te mandar os tópicos para a gente não esquecer nada. Vou pedir para o próximo a palavra para a gente poder encerrar dentro do nosso tempo, gente. É o Paulo, eu não sei se era o Paulo ou era a Deise. É o Paulo, a Deise, e depois tem leitura aqui dos comentários. Tá, Paulo? Obrigado, gente. Olha, tentar ser o mais objetivo possível. Eu queria fazer aqui um manifesto, tá? Espero que chegue até a pessoa que penso eu ser de direito de ouvi-lo, e já de antemão digo que se eu ouvir errado, eu já me comprometo a voltar aqui, estar aqui, eu estou aqui, né, quase sempre, e pedir desculpas. Então, vamos lá. Senhor repórter Nares, em respeito, quando o senhor se referiu aos presentes na audiência da Aratu como burros, se foi isso mesmo que eu entendi, então eu tenho que dizer para o senhor aqui que burro é um jornalismo caricato, tendencioso e partidário. E já sabemos aqui, pelo menos eu sei o porquê que é partidário, né? Haja visto aí os agentes políticos da atual administração. Enfim, de forma alguma, eu particularmente não vejo como uma atitude burra do desenvolvimento municipal. Óbvio que é importante o desenvolvimento municipal. O problema é como isso será feito. Então, isso vai mais para o lado humano do que para o lado da ignorância. Peço desculpas se eu estiver enganado, mas eu precisava responder à fala do senhor, que foi para um monte de pessoas sem talvez desconhecendo o que realmente estava acontecendo lá. Tá bom? Era só isso. Paulo, agradeço aí a colocação. Até se eu estou anotando aqui nos nossos documentos, a Clarissa sugeriu um ofício para o Ministério Público, Câmara, Prefeito, depois uma nota de repúdio sobre a construção da Aratu. Não sei se você também tem interesse de fazer também por expresso isso, né, por parte do Conselho, mas ajudar a gente a redigir esse texto e aí encaminhar para o e-mail do Conselho, a gente formalizar isso em forma de ou repúdio, ou ofício, ou manifestação. Claro, Almir, pode contar comigo. E assim, vocês sabem que a nossa reunião, ela acontece hoje, ela é publicada depois de um tempo, porque a Joyce precisa, né, redigir essas atas. E aí, não sei, né, se é pedir uma retratação em relação à população, ou aos próprios conselhos que estavam presentes lá também, assim, bradando por uma justiça social e ser comparado de alguma forma como ignorantes, que não estão querendo progresso, enfim, não sei, né, gente, se eu estou falando coisa muito fora do contexto, alguém discordar de mim pode escrever no chat, e é isso. Isso.
Acho que até escreveram aqui que eu vi, né? Outra coisa aqui é que eu conversei com o Fabrício, que é arquiteto, e ele falou que ele estava indo atrás dos trâmites para poder tombar aquele prédio centenário e ninguém poder mais botar a mão lá para destruir, e ele falou que ele precisa da ajuda de todo mundo. Próxima palavra é da Deise. Para a gente poder ter esses dados, viu, Clarice? Depois eu te passo os tópicos. Deise. É rápido, tá? É um assunto que não é específico da cultura, mas como a gente tem visto todas essas questões, né, de sustentabilidade, de falta de, e etc, 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 eu estou pedindo, estou entrando em contato com os conselhos dos quais eu faço parte e aqueles dos quais eu não faço parte também, porque nós temos eu coloquei aí um link no nosso grupo, que é um programa Cidades Sustentáveis, né? É um programa do governo federal, que os municípios podem aderir, pode ser feito através do prefeito, do Poder Executivo pelo prefeito ou pela Câmara Municipal, mas cada um vai atuar na sua área, né? E a gente tem visto tantos absurdos assim, que talvez se o município fizer essa adesão, a gente vai ter aí um apoio técnico, operacional, estrutural, para a gente poder desenvolver, pensar no nosso desenvolvimento econômico, porém, partindo desse princípio da sustentabilidade. Então, o link está no grupo, gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Para a gente fazer, já tem inclusive um ofício feito, depois eu vou colocar aqui, que eu não sei se eu já coloquei ou não, para que vocês leiam, e aí eu estou pedindo para que os conselhos queiram, né? A gente vai fazer, na verdade, em nome de todos os conselhos que fizerem essa adesão e mandar para o prefeito, para ele fazer a adesão a esse programa, tá? Que não vai custar absolutamente nada para o município. Não tem custo. Ao contrário, sempre tem um apoio técnico. Mas ele vai precisar, na verdade, ter esse olhar dos movimentos sustentáveis, tá bom? É isso, muito obrigada. Vamos lá, Tô. Eu vou ser rapidinho. Uma é uma questão que vai ficar para a próxima reunião, mas é já para deixar aqui, para não ter toda essa logística de e-mail e demora e não sei o quê. Cobrado, né? Enfim, que a arrecadação retome, para uma preocupação também com relação à verba do fundo de cultura, né? Que eu tenho visto comunicações, divulgação no Instagram de que ele parece que vai ser eterno essa cobrança social, né? Enfim, esse ingresso social pela troca de leite, né? De 1 litro de leite por pedalinho. A outra coisa que eu queria falar é que eu também, assim como a Samantha, eu também apoio essa nota de repúdio, porque apesar de não ter estado presencialmente na reunião, eu recebi essas informações, então eu ouvi também, vi e ouvi a fala na rádio, né? Então, acho que a gente não pode, como conselho e como sociedade civil, principalmente, deixar isso passar em branco. E eu acho que, assim, para que a gente possa, com relação ao Ecomuseu, eu também não vou resgatar isso não, mas, assim, sem dúvida, eu acho que a gente precisa... eu acho que eu já tinha falado isso antes, né? Isso era uma pauta também, mas eu acho que as coisas se sobrepõem, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a Clarissa também muito ativa nisso, e eu acho que a gente acaba trabalhando muito, atuando de formas muito individuais, né? A gente nunca se encontrou pessoalmente, então, deixar claro que a gente está aberto, né? Assim, a Clarissa tem meus contatos, tenho contato do setorial, né, institucional. O Fabrício, eu fico acompanhando pelo Facebook, né, as conversas que acontecem. Então, eu vi também o posicionamento do Fabrício com relação a essa coisa da Aratu, né, esse acordo da Aratu, mas só é importante frisar que, assim, tudo isso está acontecendo com relação à Aratu, mas nada a Aratu não tem a posse do prédio, né? Eles deixaram isso claro, pelo menos na reunião que antecedeu a audiência, que foi aquela reunião que eu acredito até que o Almir foi bastante assim, participativa, não sei exatamente se essa é a palavra, por chamar essa reunião que antecedeu a audiência pública com os conselhos, para que a gente tivesse essa interação inicial, né, assim, antes da audiência, para que a gente fosse um pouco mais preparado, pelo menos, de que, na verdade, isso tudo é uma lei que antecede, de fato, a propriedade da Aratu, porque a Aratu não é responsável por aquele prédio, por isso que o prédio continua daquele jeito.
né? Então, assim, eu acho que isso é importante destacar, que a gente ainda tem essa, 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 esse dever e essa chance de manter aquilo vivo, né? Então, eu não vou prolongar mais, eu acho que era isso. Eu acho que eu só queria também pedir para que, se possível, ou por aqui pelo chat, ou por e-mail depois, para que enfim, a Joyce ou o Almir, enfim, o Igor, enfim, a pessoa que pudesse passar essa informação de qual é a ata, só para que na escrita do texto enfim, do ofício que eu e com a ajuda da Clarice, enfim, quem mais se dispor, com relação à demanda, né, do aluguel, enfim, de achar esse imóvel para aluguel do Museu Histórico Pedagógico do Fernando Costa, para que a gente tenha isso como referência também para entender, porque eu acho que só para que a gente tenha essa informação para que eu possa recuperar na documentação, por favor. Obrigado. Tá joia, Thomas. Na verdade, assim, é só para salientar, não é que, na verdade, caiu no colo do conselho, e como a Joyce disse, né, foi uma fala aleatória, eu quero fazer isso, preciso de fazer isso, e o conselho prontamente disse, olha, adversários, somos parceiros, né? Enfim, entendi o contexto, a gente providencia a ata que fala dessa reunião, lembrando, gente, a Joyce faz todo um trabalho, assim, de enviar para vocês as atas que a gente, né, porque, assim, ela assiste toda a reunião do vídeo, redige a ata, e ela manda por e-mail para todos os conselheiros. Dê uma verificadinha, dê uma conferida, porque às vezes é alguma coisa que não foi falado pelo próprio conselheiro, o conselheiro precisa corrigir, que você, olha, não falei isso, foi outra coisa, né? Então, assim, fiquem atentos com esses detalhes que fazem a diferença, até porque muitas dessas atas estão indo para documentos que a gente vai pedir informação, é documento para lei do conselho, é documento para não sei o quê, depois que foi, está sacramentado, né? Então, mas esse lembrete, porque a Joyce até... Até humaninha, né? Até para Clarissa, errar. às vezes, né? Assim, depois que a ata é aprovada, eu até mando para a Clarissa, porque ela é sempre muito participativa, e aí eu sempre falo, Clarissa, tem uma ata aqui, então, assim, nossas atas são cumpridas, né, gente? São 6h23, a gente não parou o negócio. Deixa eu falar um negócio. Tem uma escrita aqui, deixa eu ver. Pode falar, Joyce. O minha bateria. O Will, lá que ajuda as meninas do artesanato, até, olha aí, falha minha, que eu não avisei, não mandei o link para ele. Eu queria pedir autorização do conselho, se eu posso incluir ele no nosso grupo. Exato, para isso. facilitar a comunicação com o pessoal do artesanato. Porque, você vê, ó, eu acabei, como a gente mudou a reunião de data, eu esqueci de avisar ele. A Joyce me solicitou isso essa semana, eu falei assim, Joyce, a gente precisa consultar os conselheiros, tá? Então, assim, o Will acompanha as meninas de artes visuais, né, de artesanato, desculpa, e solicitou, se pudesse, sugestão grande. Paulo, tudo bem, gente? Alguém se opõe do Will estar fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp do Conselho? Não. Se alguém for contra, se posiciona aqui, que minha bateria está acabando. Eu estou lendo as últimas mensagens aqui. Se quiser, eu faço a leitura de todas, não são muitas. Por favor, está acabando minha bateria. Cadê o celular da Joyce? Já foi o meu, faz tempo. Então, vamos lá. O Igor apontou aqui, pelo que me recordo, a pauta do Ecomuseu ainda não tinha, entre aspas, acontecido, não era previsto, ninguém sabia que ia ter esse retorno aí da Aratu, né? Por isso, respondendo aquele questionamento. A Sônia, da Cachoeira de Emas, durante a fala da Clarissa, disse assim, eu te ajudo a colher assinaturas, Clarissa. Nós, moradores de Cachoeira de Emas, agradecemos o apoio deste conselho. O Thomas diz um absurdo. Nós agradecemos a sua presença. E traga mais queridos convidados, seja sempre bem-vinda, viu? E aí eu coloquei fora o impacto ambiental, que não está sendo levado em consideração. Aí eu coloquei, né? Alguém estava falando sobre a nota de repúdio, e aí eu assino aqui, fui eu que falei, essa nota de repúdio deve ser do conselho, eu assino com gosto, daí foi quando o Thomas falou que também assinava, pediu a palavra. Só para salientar, viu, Samanta? Na verdade, eu acho que todas elas vão sair pelo conselho, o que, na verdade, nós estamos pedindo assim, ai, gente, já que vocês estão lembrando disso, ajuda a escrever o texto. Eu entendi, eu só quis reforçar para que fosse desse nosso colegiado, assim, né, para não ser só uma pessoa assinando. A Clarissa aponta que a Sônia está aqui, se a Sônia quer falar, aí eu disse que ela tinha escrito e que a gente faria essa leitura.
Clarissa complementa, o povo quer o Ecomuseu de volta ao prédio centenário e o Ecomuseu restaurado atrairá um turismo no local novamente. Eu acho muito caro, aí ela fez um outro apontamento de outra coisa, acho muito caro o valor do pedalinho, faço uma sugestão de se cobrar R$ 1 em dinheiro e 1 litro de leite, é uma sugestão. Aí, enfim, a dona Sônia agradece o convite da Clarissa para falar. E a Clarissa continua elogiando a dona Sônia, e assim segue a rasgação de seda aqui no Então, chat. tá certo. Então, ó, gente, tem um monte de demanda, já vou encerrar a reunião assim, ó. A Clarissa já tocou em outro assunto, nós temos mais assunto no e-mail, inclusive indicado por ela, indicado pelo Paulo. Tem assuntos aqui que nós vamos ter que voltar com eles. Eu gostaria de ver com vocês a próxima data, que será às 18 horas da tarde. De uma extraordinária. O que vocês dizem? 15 dias para frente? Ai, nossa. Que dia que cai no seu planner? Então, mas vocês me falam, se daqui a 15 dias, se daqui a 10 dias, porque os meninos precisam de tempo. Ah lá, a Joyce já chora. A Joyce chora porque ela está sem Gente, eu também estou. Gente, eu podia ser pelo menos um ascendente meu, poderia, ou em virgem, mas eu não tenho. Pela ordem, gente, uma de cada vez. O Paulo está falando depois de 15 dias. Ô, people, eu sugiro a gente marcar depois a extra, para a gente ver as agendas. Mas daqui a 15 dias, mais ou menos? Mais ou menos uns 15 dias, para dar uma folga para a amiga fazer ata. Gente, o assunto da Aratu e da construção, da aprovação desse projeto é urgente. Se isso for aprovado, eles vão começar a fazer a construção dessa casa de máquinas lá. Clarissa, isso não tem nada a ver com a nossa próxima extraordinária. Isso aí está andando paralelo. A nossa extraordinária é para trazer outras demandas que estão para trás. Enfim, esse assunto é urgente. Posso fazer uma sugestão? Que o projeto não vai andar, não, viu? Já está confirmado que o projeto não vai andar se não estiver de acordo com os conselhos e com a população. 15 dias. Quem garante isso? Eles mentem. Aí não, a gente vai Câmara fazer o que a gente vai Municipal, fazer. Tem Bom, quem está audiência garantindo pública são meia ainda. dúzia de Muita coisa para vereadores. acontecer ainda. Quem garantiu foi meia. Então, vamos protocolar esse papel com abaixo-assinado, no máximo até segunda-feira. Então, lá para a semana do 19. A gente pode marcar a extraordinária no grupo do conselho e depois a gente dá visibilidade e convida as pessoas da sociedade civil, pessoal, porque já são 18h28. Depois a gente fala no conselho. Fechou. Beijo, tchau. Obrigada a todo mundo. Desculpem aí também os nossos atropelos. Foi a primeira reunião de forma híbrida em um local totalmente diferente. Foi lindo ver vocês na biblioteca. Caixinhas de som, providenciamos umas coisinhas melhores aí para fluir melhor. Coffee break para os presentes. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigado, Clarissa. Bom Obrigado, descanso, Sônia. todo mundo. Obrigado, Lucas, que também estava aí da sociedade. Tchau. Gratidão. Boa noite. Tchau, Sônia. Obrigada. Tchau.